Salmo número 14. Escrito lá antes de Cristo. Vamos ver o que esse salmo, irmãos, fala sobre a minha vida e sobre a tua vida. Disseram os nécios de coração: não existe Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não se escapasse dessa. Amém, irmãos? Nós estamos incluídos nesse pacote. Eu vim aqui nessa noite para escutar que eu sou mau, que eu desagrado o Senhor, que eu sou perverso. Sim, foi para isso que Deus te trouxe aqui. Pois se nós não fôssemos maus, irmãos, nós não necessitaríamos de um Salvador. Muitos preferem não crer em Jesus. Eu prefiro crer em Jesus, porque senão eu continuo exatamente aqui no Salmo 14. Perdido, morto, destituído da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou desde os céus. Olhou para Abraão, já ouviram falar em Abraão? Um homem bonzinho, legal, andava com Deus? Mal. Mentiu para Deus várias vezes, duvidou várias vezes. Todos que passaram, todos que tentaram, se esforçaram o máximo para agradar a Deus, ainda assim não agradaram a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4 agora. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Nós vamos ver uma narrativa de Jesus indo visitar sua terra natal. Como é difícil evangelizar os parentes, né, irmãos? Para Jesus também era. Foi o lugar onde ele menos fez milagre, na vila dele. Eles começaram a falar: porventura esse aí não é o filho da Maria e do José? Seus irmãos não vivem entre nós? Começaram a analisar Jesus pelo que viam, pelo passado dele, pela fragilidade terrena dele. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ali não fez muitos milagres, por causa da incredulidade daquele povo. E Jesus falou: assim como fizeram comigo, fizeram com os profetas. Amém? Onde é que Elias foi fazer milagre? Em Sidom, em terra de ímpio, porque em Jerusalém eles não estavam mais crendo. Versículo 18. Aqui, irmão, Jesus, para tu saber, ele entrou na sinagoga dos fariseus, dos judeus, e ele foi lá e tomou um livro que eles tinham, só que não era um livro igual esse aqui. A Bíblia do judeu era em quê? Em rolo. Tu passa dificuldade para achar aqui, né? A gente já se bate às vezes para achar aqui. Agora imagina num rolo tu achar um versículo. E Jesus falou: dá esse rolo para cá. E ele pegou o rolo e a Bíblia diz que ele abriu no profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. E ele falou assim, o que estava escrito lá em Isaías, ele leu isso aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, me separou, me mandou para uma missão, para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, os humildes, os que reconhecem que tu faz parte de Salmo 14. Apregoar liberdade aos cativos. Eu não sabia que eu era preso. Sim, tu és cativo. Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? E Jesus olha para aquela multidão e fala: hoje a palavra se fez carne. Se tu ler na tua casa, se tu quiser ler agora os versículos decorrentes, a Bíblia diz que Jesus entrega o rolo e diz: hoje se cumpriu essa profecia, isso que Deus tinha falado lá no Antigo Testamento,
no ouvido de vocês se cumpriu. Teve que sair correndo, coitado, tentaram matar ele. Mas ela se cumpriu, irmãos. Porque era realmente para ele morrer. Não naquele dia. Mas ele precisava morrer para quê? Ressuscitasse por nós. O Senhor veio para isso, irmãos. Veio para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Pregar o ano aceitável do Senhor. Qual seria o ano aceitável do Senhor? 365 dias, um ano aceitável do Senhor? Não, a Bíblia diz que até a sua volta. Até cumprir o dia dos gentios. Como eu não sei quando é que é, a Bíblia diz que não sabemos a hora, o dia, o mês, nem o ano. Então o Senhor veio para pregar que é hoje. Hoje nós devemos quebrantar o nosso coração. Hoje nós devemos decidir que nós somos prisioneiros de alguma coisa. Quem aqui nunca ofendeu ninguém e se arrependeu depois? Quem aqui nunca gastou dinheiro com coisa que depois se arrependeu? Quem aqui nunca frequentou um lugar que depois se arrependeu? Já? E por que tu volta a fazer? E por que tu volta a fazer? Por que eu voltava a fazer? Porque eu sou prisioneiro. Nós vamos entender nessa noite. Prisioneiros do pecado, irmãos. Da desobediência a Deus, encerrado desde Adão, a qual Cristo veio para destruir tudo isso. Alguém que com 21, 22 anos já tinha uma filha de 5 anos, já tinha morado com 5 mulheres diferentes, com 22 anos, que não conseguia ficar em casa um domingo à noite, era obrigado a conseguir R$20 com a mãe para ir no Salão da Água Verde. Se não for prisioneiro, oprimido, eu não sei o que é então. Amém, irmãos? Alguém que trabalhava, que fazia cachorro, sabe o que é cachorro? Roubava do patrão, desviava dinheiro, mercadoria, vendia, sabe para quê? Para ir no baile, para beber cerveja, para me embriagar, para parar o carro na rua para brigar com os outros, para envergonhar minha esposa, meu pai, minha mãe. Eu empregava minha força nisso tudo. O teu testemunho é outro. Talvez tu não bebe, tu não briga, tu não rouba, tu não faz nada, tu não adultera, tu não se juntasse ainda 5 vezes com a minha idade, 22 anos, tu ainda não tens um filho, mas com certeza tu és preso, tu és prisioneiro das trevas se o Senhor ainda não te libertou. Amém? Salmo 14 não tem exceção, não há um só. Deus olhou do céu e não te viu, e não me viu. Somos prisioneiros, irmãos. E a notícia boa é que o Senhor veio, o Senhor Jesus veio para pregar boas novas. O Evangelho da paz. Que Evangelho da paz é esse? O Senhor veio o Evangelho da paz, a paz no mundo, a paz e o amor, o fim das guerras. Não é essa paz que o Senhor veio pregar, irmãos. Foi essa? Sabe que paz que o Senhor Jesus veio pregar? A tua paz com a de Deus. A tua paz com a de Deus. Ele falou, não vim trazer paz na terra. Eu vim trazer o quê? Espada. E o que eu quero mais? Ele falou, já está pegando fogo em tudo mesmo. Já são tudo perdidos. Ele falou, só estão me ajudando. Ele falou, dentro da mesma casa vai ter 2, um contra o outro. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, nora contra sogra. É o que mais tem. Ele falou, eu vim trazer paz, mas a verdadeira paz. A paz que o homem perdeu em Adão. A qual Isaías, Jeremias, Davi nos seus salmos tanto falou que teria sido perdida, mas um dia o Cristo, o ungido, desceria e se faria a palavra expressa, o amor de Deus expresso. Amém, irmãos? Me desculpe se eu já comecei te frustrando. Me desculpe se tu achou que Cristo tinha perdido o tempo de descer do céu somente para te abençoar, somente para te arrumar os probleminhas da tua vida. Não, Ele não veio para isso. Ele veio para te libertar das trevas. Ele veio para arrancar a tua carência, a tua depressão, o teu mal do pânico, o teu vício, o teu apetite desordenado. Foi para isso que Ele veio, irmãos. Amém?
Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Antes dele não tinha ano aceitável, não tinha reconciliação. E o dia que ele retornar para buscar a sua noiva, a qual todos nós temos o privilégio de fazer parte, não haverá mais ano aceitável. O ano aceitável do Senhor é hoje. João 3,34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Pela metade, faltando alguma coisa. Jesus veio, irmãos, veio completo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele virá. O que está escrito ali, quem está com a Bíblia aberta? Aquele que crê, aquele que mudar o seu estado, aquele que vir acreditar que Jesus veio para isso, permanecer nele, tem em si, adquire a vida eterna. Aquele que não crê no Filho de Deus. Eu achei que eu era filho de Deus. Se nós lermos a Bíblia, ela fala que nós somos o quê? Criatura. Criatura de Deus, criada à sua imagem. A Bíblia se refere a Filho, Cristo. Nós nos tornamos co-herdeiros nele, filhos adotivos nele, sempre em Cristo. Amém? A Bíblia diz que Deus enviou quem? O seu unigênito. O que é unigênito? O único Filho. Então, Jesus é o Filho de Deus, aquele a qual Deus amou, aquele a qual Deus enviou para a cruz, para que nós tivéssemos a possibilidade, irmãos, de começar a acreditar que Ele veio para nos libertar, para nos ajudar, para nos restaurar. E a parte mais interessante está no finalzinho, depois da vírgula. Mas a ira de Deus, a qual tu acha lá em Apocalipse, tu for curioso, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Não nos enganemos, irmãos. Nascemos destituídos da glória. Aquele que não crê no Senhor, não vai vir a ira sobre ele. Ele já permanece onde ele sempre esteve. Está escrito aqui. Não é virá, é permanece. Amém? Vamos continuar lendo no capítulo 4. Eu tenho uma irmã aqui no meio, não vou falar o nome dela, muito próxima a minha. Ela se dobrou aos pés do Senhor somente ouvindo essa passagem. Ela vai lembrar disso. Fala de uma tal de mulher samaritana, versículo 4, 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus estava lá, irmão, sentadinho no poço. Coincidência? Não. A Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. A necessidade dele era a mulher samaritana. A necessidade dele vir, de nós clamarmos para ele vir. Sabe por que era necessário que ele viesse? Ele veio por causa de ti. Tu precisava dele, eu precisava dele. É por isso que ele veio. Veio uma mulher de Samaria tirar água no poço. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana para Jesus: como tu sendo um judeu, tu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque, a explicação, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus, os que tinham recebido a promessa, os profetas, a lei, a promessa do Cristo, eles não se comunicavam com os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos impuros. Eles achavam que a salvação era só para eles. Amém? Mas eles só achavam isso, irmãos, porque eles não entendiam nem a lei e nem os profetas. Mas Jesus entendia. Amém? Versículo 10. Olha a resposta que Jesus vai dar para ela. Jesus respondendo disse: se tu conheceste o dom de Deus, o que é dom? Presente. Se tu conhecesse, mulher,
o presente de Deus, e quem é este que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. A oração da irmã se cumprida aqui. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos beber dessa água. É essa água que me convence não fazer mais e não voltar a fazer um pouquinho das coisas que eu relatei. É eu beber dessa água que vai fazer com que tu se cure da tua opressão, da tua depressão e que tu nunca mais retorne um dia para ela. É tu beber dessa água, a verdadeira água, que vai fazer com que tu supra todas as tuas carências, dúvidas, complexos. Amém, irmãos? É essa água, chamada Jesus. E se tu ainda estás em dúvida se a água é Jesus, vamos mais um pouquinho para frente. Disse a mulher era uma samaritana, Jesus era um judeu. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens água viva? Tu és maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, e o seu gado? Respondendo, Jesus disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Amém? Estava rolando um papo ali no poço. Jesus falou, dá um pouco de água. Ela falou, pá, estás falando comigo? Teu povo me considera inferior? Rapidinho, eu sei que a gente tem que acelerar, mas eu vou falar. A nação de Israel era uma só. E o rei Davi governou, e seu filho governou, e seu filho pecou contra o Senhor. E esse reino foi dividido. 2 tribos de um lado, 10 de outro. Essa tribo, esse lado de cá, permaneceu um tempo maior servindo ao Senhor, essa sempre foi mal. E a capital desse reino dividido era Samaria. E desse reino, descendentes de Davi, era Jerusalém, a eterna Jerusalém, já ouviu falar? Onde ficava o templo de Salomão. Era por isso que os judeus odiavam os samaritanos. E quando essa nação foi levada cativa pelos assírios, eles não levaram todos, eles deixaram alguns judeus lá, das 10 tribos. E eles pegaram povos de todos os lugares do mundo e levaram para lá. Amém? Por quê? Para contaminá-los. Por isso que crente anda com quem? Com crente. Cristão casa com quem? Com cristão. Por isso, irmãos, a gente não se contamina, é de nós. E fizeram essa contaminação. E Samaria virou um terror. Não sabia mais quem era judeu e quem não era. Essa era. Ela fala Jacó, o meu pai. Abraão, Isaac, Jacó. Ela sabia a descendência dela. Ela era de Israel. Porém era samaritana, excluída. E Jesus veio exatamente para os excluídos. Ele falou, mulher, me dá água. Ela falou, não dá, não tem com que tirar. Ela falou, tu és maior do que o meu pai, Jacó, que me deu esse poço. Ele falou, quem torna a beber desse poço vai ter o quê? Que poço? Aquele poço físico ali ou a declaração dela? A declaração dela, irmãos. A água que ele falou era Jacó, era a lei, era a antiga aliança. Ele falou, minha filha, quem bebe do poço de Jacó, quem se baseia na antiga aliança, na lei, nas ordenanças, vai saciar sede? Vai, mas vai voltar a ter sede, minha filha. Eu sou a nova aliança. Aquele que beber água de mim, nunca mais terá sede. O pecado vai ser, o preço pelo pecado será só uma vez. Estão compreendendo, irmãos? Quantas vezes eu li essa passagem e falei, é claro que se tomar daquela água do poço vai voltar a ter sede. Não tinha nada a ver com o poço não era a terra, o poço era Jacó. E a água era Cristo, ou então era a lei, as ordenanças. Tu conseguia as coisas na tua força, na tua bondade, a qual não existe. Amém, irmãos? Se nós continuarmos tentando nos justificar pelas nossas obras, sem pedir ajuda para o Senhor, sem pedir, Senhor, me dá dessa água de uma vez, tu vai continuar matando a sede e voltando a ter sede, matando sede e voltando a ter sede. Tu vai ter que retornar toda a vida naquele lugar que matava ou que mata ainda a tua sede. Tu nunca vai conseguir sair de lá. Amém?
Quantas vezes eu pegava meu carro desviado, já tinha tomado da água, mas preferi desobedecer ao Senhor, me desviei, pegava minha Fiorino e ia até Lages. Dizia, eu não vou. Quarta-feira, eu vou chegar lá, eu não vou no baile, eu não vou. Eu vou dormir em São Joaquim, lá não tem baile do lado do hotel, eu vou. Quando chegava em Rio do Sul, já começava a dar uma coceira, quando chegava em Pouso Redondo, eu já ligava o rádio na estação, já tirava o louvor, e eu ia, irmãos. E eu ia, porque eu parei de beber da água verdadeira, porque ela deixou de me alimentar, irmãos. Quando a gente deixa de se alimentar por essa água, que é Jesus, nós voltamos para a mesma fonte. Não tente lutar contra as tuas forças. Ou melhor, com as tuas forças contra a força que opera em ti. Peça para que Ele te dê d'água. E aí sim, nunca mais terá sede. Aí sim, nunca mais vai precisar tomar remédio de depressão, irmã. Nunca mais. Aí sim, nunca mais vai precisar se sentir a excluída. Aquela que ninguém quer, aquela que ninguém ama, ou excluído. Versículo. Vamos para o 14. Mas aquele que beber da água que eu, Jesus, lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe dou, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para onde? Para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, será que tu vais ter a mesma atitude dela nessa noite, irmãos? Será que tu vai ter a mesma atitude da mulher que eu citei há 11 anos atrás? Olha a resposta dela para Jesus. Senhor, dai-me dessa água, para que eu não venha mais ter sede e não venha atirá-la aqui nesse poço. Que eu não venha mais me basear na herança do meu pai Jacó. Dá-me dessa água. Será que Jesus deu, irmãos, dessa água? Será que Jesus dá dessa água? Ou será que Ele nos faz de trouxa? Será que Ele fala, pede-me, e quando tu pede, Ele não dá? Será que Ele perdeu tempo de descer do céu para isso? Não. Nós vamos ver que Ele deu da água. Só porque ela pediu? Só porque ela pediu? Não. Começa pedindo. Ele falou, tu queres, mulher? Eu tenho para te dar e quero te dar. Ele falou, faz uma coisa para mim. O que Ele falou para ela? Vai lá na tua casa. Quer de água, eu te dou. Mas para mim te dar água, eu tenho que saber que tipo de água tu quer. Que tipo de água mata a tua sede? Qual é o teu problema? Ele falou, mulher, queres água, eu te dou. Vai na tua casa e chama teu marido. É o que está escrito aqui? Vai lá chamar teu marido. Ela falou, Senhor, meio disfarçado provavelmente. Eu não tenho marido. Não tenho marido. Jesus falou, opa, já estou identificando qual é a tua água, eu sei o que tu precisa. Tu falou a verdade, mulher. Tu não tem marido. Tu já está no quinto, é isso? Estás no quinto relacionamento, mas esse também não é teu marido. Amém, irmãos? Estou entendendo? Não é simplesmente, Senhor, me dá uma água, Senhor. Eu nem sei para que eu quero essa água, mas me dá essa água, já que é boa. Não é assim que o Senhor se relaciona, irmãos. Ele veio para os quebrantados de coração. Ele veio para os oprimidos, para os depressivos, para os necessitados. Apregoar o ano aceitável, o ano da mudança, o ano da transformação, o ano de deixar de ser. Quantos crentes aqui já ouviram a piadinha? Eu fazia antes de ser crente. Crente é tudo ex. Ainda bem que é tudo ex, irmãos. O que é melhor, ser ex-ladrão ou ladrão? O que é melhor, ser adúltero ou ex-adúltero? O que é melhor? O que é melhor? Ser usuário de crack ou ser ex-usuário de crack? Muito melhor ser ex, irmãos. Vamos continuar sendo ex. Vamos continuar pregando que devemos ser ex. Eis tudo aquilo que Deus abomina. Eis tudo aquilo que Deus veio para nos libertar, irmãos. Jesus falou, mulher, chama teu marido. Se tu quer dar água, ele vai te dar. Só que tu vai ter que contar para ele qual é o teu vazio. Tu vai ter que contar para ele. Jesus, eu já tive 50 namorados, mas nenhum fala que eu sou linda. Senhor, manda um que fala que eu sou linda. E por aí vai, irmãos. Jesus, meu problema é esse. Ele vai saber a água certinha, a dosagem certa, com gás, sem gás, quente, gelada, devagar para tu não se afogar,
ou já num galão se tu aguentar. Ele é especialista, irmãos. Só que tem que ter a sinceridade, coração quebrantado. Se o teu coração for orgulhoso, se ela tivesse entrado em debate, como que não é meu marido? Está lá na minha casa, ele paga as contas, nós dormimos juntos, temos filho, temos relacionamento, tudo, é meu marido. Jesus falou, aquele lá também não é teu marido. E ela não questionou, irmãos, não questionou. Ela falou, é verdade. Versículo, é o 16, eu fui pulando, né? Disse Jesus, vai, chama teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido? Disse Jesus, tu falou muito bem, não tenho marido. Porque tu já teve 5 maridos e agora está no 6º, perdão. E agora o que tu tens não é teu. Isso tu disseste com verdade. Olha a mulher. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu estou vendo, eu estou contemplando que tu és um profeta. Nossos pais, os samaritanos, adoravam aqui nesse monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se devem adorar, onde se deve ir ter a sua sede saciada. Lembram? Os judeus iam no templo de Salomão, de ano em ano, de festa em festa, faziam os sacrifícios, davam dízimo, e eles eram saciados. Mas no próximo ano, irmãos, eles tinham que voltar lá. Na próxima festa, eles tinham que ir de novo. Amém? Ah, então eu não preciso vir no culto. Tu não vem no culto para ser salvo? Se tu estiver vindo no culto para ser salvo, tu estás perdido. Eu nunca vi ninguém vir aqui dizer que veio aqui para receber perdão. Tu veio aqui para receber perdão? Não. Nós viemos aqui para congregar. Nós viemos aqui para adorar. Nós viemos aqui para ouvir a palavra, para sermos alimentados de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. É outra coisa. Salvação é somente pela graça de graça. O judeu tinha que voltar. Os samaritanos tinham um monte, onde caiu na loucura de adorar deuses. Ela falou, agora, Senhor, tu é o profeta. Tu sabe das coisas, tu revelou meu problema. Tu falou que vai resolver meu problema. Então, em qual lugar? Qual é o lugar que eu tenho que ir? Que lugar eu vou frequentar? Que monte eu vou? Que igreja eu vou? Que placa eu sigo? Disse Jesus, mulher, creia em mim. Creia em mim, mulher, que as coisas vão mudar. Que vem a hora. Que a hora vem. E que nem nesse monte e nem em Jerusalém se adorará ao Pai. Vocês adoram o que vocês não sabem, vocês samaritanos. Nós, judeus, adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem do judeu. Jesus era? A salvação vem do... Não para o judeu, ela vem do judeu. A Bíblia diz que não há acepção, vem para o judeu, para o ateu, para o grego, para quem crê. Ela vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão, servirão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? O lugar que tens que adorar o Senhor é em espírito e em verdade. A forma correta de tu adorar o Senhor é o Espírito habitando em ti, para que tu possas adorar em espírito. E o lugar que tu tens que adorar o Senhor é onde tu estás na verdade, para que a tua vida seja uma realidade. Se adora o Pai, irmãos, em espírito, motivados, ensinados, inspirados pelo Espírito, manifestando a verdade. Como é que a verdade se manifestou na terra? Se tornando uma realidade. Amém? Se a verdade não é a realidade, se a verdade não é a realidade na tua vida, tu não estás adorando ao Pai como Ele quer que tu adore. E é Ele quem busca isso, não somos nós, irmãos. O Pai tem buscado. Romanos 3, capítulo 3, versículo 9. Vamos sair do Salmo, Antigo Testamento, que fala que tu és mau, eu sou mau, e vamos para o Novo Testamento, onde vai continuar falando que eu sou mau e que tu és mau.
Pois que, Paulo fala, pois que conclusão nós temos? Somos nós mais excelentes? Paulo era o quê? Judeu. E no capítulo 2 ele estava falando sobre os judeus, sobre a eleição do judeu. Ele fala, pois que, nós somos melhores? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto o judeu, quanto o grego, quanto o brasileiro, todos estão debaixo do... Como está escrito. Aí ele vai citar o Salmo 14. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que saiba qual é a melhor maneira. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Ah, mas eu distribuo cesta básica, tu nem sabe. O bem a qual Deus considera o bem, irmãos, né? Só para ficar claro. Não há quem faça o bem. Aquilo que Deus aprova nunca houve. A sua garganta é um sepulcro aberto, a sepultura aberta. Deve feder, hein? A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Não, o ser humano não mente, não fala mal dos outros, não calunia, nada disso. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Veneno de cobra está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei de Moisés diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja calada e que todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Por que Deus criou as regras? Por que Deus criou não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não furar o olho do outro? Por quê? Para que tu obedecesse? Não, para ele te mostrar que tu não ias conseguir cumprir. Tu ia ser pego uma hora ou outra. Amém? Transgressor sempre é pego. Não existe crime perfeito, irmãos. E os olhos do Senhor estavam sobre toda a terra. Não há nenhum justo sequer. O conjunto de regras era só para nos convencer. Aquelas regras. A Bíblia diz que nós somos entregues em Cristo a outras regras. Amém? A regra da liberdade. A regra da libertação. A regra da obediência em Cristo. Para nós finalizarmos, vamos ler mais um pouquinho nesse capítulo 21. Notícia boa. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Eles falavam que era necessário. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos, sobre todos. Que maravilha para mim. Vou ler de novo. Para todos, sobre todos. Estão todos salvos? Para todos os que creem, acreditam, tomam posse, andam em novidade de vida, de conduta. Porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há diferença. Todos têm que se arrepender. Todos têm que se voltar ao Senhor. Amém, irmãos? João 15, nós vamos ler do 1 ao 6. E eu prometo que eu parei. O Senhor Jesus fala assim, irmãos, ele adorava parábolas, símbolos. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Toda rama em mim que não dá fruto, é tirada,
e é limpa. Vou ler de novo. Toda rama em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós, aqui Jesus estava com os discípulos, vós estáis limpos pela o quê? Pela palavra que vos tenho falado. A palavra serve para quê? Para nos salvar, irmãos? Não, para nos limpar. O que nos salva é estarmos ligados, nos alimentando da videira verdadeira, Jesus. Ele falou, vocês, discípulos, vocês já estão limpos. Vamos estar chegando, anjinhos do Senhor. A palavra tem esse papel, irmãos, de nos limpando, de nos separando, de nos transformando conforme o Senhor quer. Amém? Mas salvação é aquele que permanece no Senhor. Estais em mim, vocês estão em mim e eu estou em vós. Assim como uma vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês não podem dar fruto se não estiverem em mim. Eu, Jesus, sou a videira. Vocês que estão me ouvindo são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Este corresponde. Este nunca mais terá sede. Porque sem mim, Jesus, nada vocês podem realizar. Se alguém não estiver em mim, a coisa vai complicando, ele não fazer nada, tem mais coisa ainda. Se alguém não estiver em mim, Jesus será lançado fora. Assim como a vara que seca e os seus galhos são lançados no fogo e ardem. Amém, irmãos? Parei, não vou entrar na parte do inferno. Não vou falar do inferno. Amém? Aquele que não está em Cristo, além de não ter a sua sede saciada, o dia que secar, o dia que morrer, porque todos vamos morrer, será lançado no fogo que arde eternamente. E o Senhor não veio para isso. O Senhor veio para apregoar o ano, o dia, o momento da reconciliação dele. A paz de Cristo que excede todo o entendimento humano. Amém, irmãos? Creia na palavra do Senhor.